Olá, tudo bem? Meu nome é Vitor Bassi e esse é o canal da Petone, um canal feito para a gente conversar um pouco sobre transporte e logística. E hoje a gente vai falar de um assunto muito legal, que é o que é preciso para transportar cargas por hidrovias. Vamos lá? Roda a vinheta. O transporte de cargas por hidrovias é realmente uma alternativa eficiente, econômica e sustentável para movimentar grandes volumes em mercadorias, principalmente em países como o Brasil, que possuem vastas redes fluviais e marítimas. Esse modal oferece várias vantagens, como transportar cargas em grandes volumes, menor custo operacional e até mesmo menor impacto ambiental. Mas nem tudo são flores. O transporte de cargas por hidrovias também apresenta desafios. Isso quer dizer que ele depende de uma infraestrutura adequada e condições climáticas. Mas antes da gente falar de tudo isso, vamos lá para o começo, tá? O que são hidrovias e como funcionam? As hidrovias são vias navegáveis naturais ou artificiais, como rios, lagos e etc., que elas possam ser utilizadas para o transporte, nesse caso que a gente está falando aqui, para o transporte de mercadorias. Ao contrário de outros modais como o transporte rodoviário ou o transporte ferroviário, que dependem das estradas ou das ferrovias para transportar sua carga, o transporte hidroviário aproveita o curso da água para se movimentar. Mas afinal, quais são as vantagens do transporte hidroviário? Como eu falei, existem 4 principais vantagens aí no transporte de cargas por hidrovias. Primeiramente é que você tem um baixo custo operacional diferente de outros modais, principalmente comparado ao transporte rodoviário e transporte aéreo. Segundo, que você tem a capacidade de transportar cargas em grandes volumes, ok? Isso de forma muito mais eficiente comparado também a outros modais. O terceiro ponto é que esse modal possui uma sustentabilidade por ter um menor impacto ambiental. E o quarto, que acho que todo mundo quer isso, né, é que tem um menor congestionamento, principalmente quando você vê um transporte rodoviário, alguma estrada bloqueada e etc. Isso não acontece no transporte hidroviário. Mas como eu falei anteriormente, nem tudo são flores. O transporte hidroviário também apresenta alguns desafios, tá? Que são eles. Primeiramente, a gente tem a parte de infraestrutura e manutenção. Isso quer dizer que em alguns pontos, principalmente aqui no Brasil, faltam algumas manutenções como sinalização, dragagem e etc, ok? E também tem a parte da dependência das condições climáticas, é isso mesmo. Porque dependendo da chuva, sol, seca, estiagem e etc., a gente vai ter uma mudança no percurso onde a gente vai poder usar ou não as hidrovias, né, em determinados pontos, ou a gente vai ter que fazer alguma alternativa e etc. Então a dependência das condições climáticas é muito grande. Outro ponto é o tempo do transporte, né? Porque às vezes você precisa de uma carga muito urgente, né? Que você precisa de uma velocidade maior de entrega, talvez o transporte hidroviário não seja a sua melhor opção, a não ser que seja a sua única opção, ok? Mas, por exemplo, um transporte aéreo ou às vezes um transporte ferroviário, ele acaba sendo mais ágil, né? Ele tem um menor tempo de entrega do que comparado ao transporte hidroviário. E o último desafio é a integração com outros modais. Normalmente o transporte hidroviário ele não é um transporte de ponta a ponta. Isso quer dizer o quê? Vamos comparar a um transporte rodoviário, tá? O caminhão chega, pega uma carga em determinado lugar e chega até outro, ok? Então ele vai de ponta a ponta, ok? O mesmo modal. Normalmente, quando a gente fala de transporte hidroviário, a gente também está falando de transporte multimodal, porque normalmente você precisa de um transporte rodoviário ou ferroviário para levar a carga até o navio, ok? Ou até a embarcação, enfim, qualquer que seja, e depois retirar essa carga e levar até o local desejado. Então você só vai conseguir ter a carga até os portos ali, né? Você vai de um porto a outro. E agora vamos falar de um passo a passo de como transportar a sua carga por hidrovia. O passo número 1 é você escolher a sua rota
e identificar a hidrovia que vai ser utilizada. O passo número 2 é você analisar a sua carga, identificar o tipo de produto, identificar as necessidades de transporte desse produto, e aí a gente vai para o passo número 3, que é você escolher a embarcação adequada para transportar esse produto. E dentro dessas embarcações a gente tem algumas principais, que são as barcaças, as balsas e os navios fluviais. O quarto passo é você ter uma coordenação e uma logística intermodal. Como eu falei anteriormente, normalmente você precisa de mais um modal para fazer um transporte hidroviário. Então você precisa ter toda a logística integrada com outros modais também. O quinto passo é você ter um monitoramento e um rastreamento efetivo dessa carga em todos os modais e em todo o trajeto dessa mercadoria. Aqui também entram as tecnologias, integradas a esse transporte e também o gerenciamento de risco da carga. E o sexto e último passo para você transportar sua carga por hidrovias é você atender às normas e legislações tanto do transporte quanto do produto que você está movimentando. E agora eu vou dar algumas dicas práticas para você melhorar a eficiência do seu transporte de cargas por hidrovias. Primeiramente, talvez o mais importante, faça um planejamento antecipado, principalmente em relação às condições climáticas que se repetem ao longo dos anos. Eu vou dar um exemplo. Existem estiagens em alguns locais do país em alguma determinada época do ano. Então, planeje isso antes que a estiagem venha. Segundo, opte por embarcações com manutenções regulares e que não vão te deixar na mão no meio do trajeto. E terceiro, aproveite a sustentabilidade que esse modal oferece para reduzir a emissão de carbono da sua empresa. Então é isso, galera. Esse foi um vídeo sobre transporte hidroviário, ou como a gente está chamando, transporte de cargas por hidrovias. Tá bom? Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações de tudo que a gente está fazendo por aqui, beleza? E se você ficou com alguma dúvida, quer ver algum vídeo aqui no YouTube ou lá no Instagram, deixa seu comentário aqui que a gente vai tentar ler todos. Se você tiver interesse em contratar algum serviço aqui da Petone Transportes, entre em contato com a gente através de alguns dos nossos canais de atendimento, beleza? Eu sou o Vitor Bassi, esse é o canal da Petone Transportes e até o próximo vídeo.